Quando as famílias se reúnem para as festas, atividades divertidas são planejadas para criar memórias. A família Jones decidiu fazer espeleologia em Nutty Putty, sem saber da devastadora perda que enfrentariam. Este é o trágico desfecho da tragédia da caverna Nutty Putty. John Jones estava pronto para se divertir em família quando decidiram explorar a caverna Nutty Putty no deserto de Utah, perto de Salt Lake City. Ele nunca estivera naquela caverna específica, mas ele e seu irmão Josh passaram boa parte da juventude explorando cavernas em Utah. Ele se via como um explorador de cavernas experiente, apesar de ter explorado menos nos últimos anos. Ele se casou, teve um filho e era estudante de medicina na Universidade da Virgínia. Isso resultou em uma agenda cheia, deixando pouco tempo para explorar cavernas. Durante o recesso de Ação de Graças, ele voltava para casa para relaxar com a família. Eles planejaram um dia de caminhada e exploração na caverna Nutty Putty, considerada fácil para iniciantes. As principais áreas da caverna interessavam a todos. A sala do labirinto tinha aberturas e túneis que circundavam grandes pedras. Havia uma grande área inclinada chamada de escorregador, onde toda a sala se inclinava para baixo em um ângulo de 45 graus, com uma corda para guiar a descida. Este sistema de cavernas estava bem mapeado na maioria das áreas percorríveis. Havia também áreas bem conhecidas mais desafiadoras, como o canal de nascimento ou a rasteira da horta. Essas áreas eram apertadas e difíceis de passar, sendo exploradas apenas por espeleólogos mais experientes. Apesar dos desafios conhecidos, as pessoas ainda ficavam presas nesses túneis. Nutty Putty tinha acabado de reabrir após ter sido fechada por anos, devido a espeleólogos ficarem presos nos apertos difíceis. Alguns conseguiam passar, mas outros descobriam que seus ombros ou quadris não passariam, não importa o quanto forçassem contra a rocha. Ao se enfiarem no espaço estreito, ficavam completamente presos, precisando de muita ajuda para sair de costas aos poucos. Devido aos resgates, foi preciso um novo tipo de entrada, permitindo apenas 2 espeleólogos experientes por grupo. Josh obteve permissão para um grupo explorar na terça-feira, 24 de novembro de 2009, antes do Dia de Ação de Graças. Emily, esposa grávida de John, ficou em casa com Lizzie, a filha de 1 ano, para uma noite relaxante com os sogros. O grupo de 11 familiares e amigos começou nas principais seções abertas da caverna. John e seu irmão Josh levaram 2 amigos para explorar túneis mais desafiadores. Eles ouviram relatos sobre o canal de nascimento e verificaram sua localização no mapa. Era conhecido por ser um longo e apertado corredor com um aperto particularmente apertado perto do final. Se você passasse pela parte mais estreita, haveria uma saleta no final para se levantar e virar. Eles sabiam que o canal de nascimento apertado poderia induzir pânico até em espeleólogos experientes. Eles se espalharam para tentar achar esse túnel em particular. John e Josh pegaram a passagem à esquerda, passando por um pequeno túnel por cerca de 15 pés. Ele ondulava para cima e para baixo em várias elevações nos próximos 10 pés. Havia afloramentos rochosos e passagens estreitas que exigiam que um espeleólogo contorcesse o corpo em várias posições para passar os ombros, quadris e finalmente torcer as pernas na direção certa. Não se tratava apenas de forçar seu corpo por um buraco estreito. Essa área era conhecida como saca-rolhas, pois os poucos que a atravessaram eram pequenos e ágeis, usando toda sua habilidade para manobrar lentamente pelas contorções apavorantes. Após o saca-rolhas, a passagem sobe cerca de 1,5 metros, virando para baixo sobre uma saliência de rocha com uma curva de 90 graus à esquerda. Até então, os espeleólogos usavam essa pequena área, após o saca-rolhas, para fazer a volta se preciso e retornar pela seção difícil. 5 anos atrás, Brock Clark, de 16 anos, ficou preso nesta parte do saca-rolhas. Com 1,70 m de altura e 63 quilos, ele ficou preso ao tentar se virar. Levou 14 horas para os socorristas libertá-lo. John estava no exato local onde Brock ficou preso ao tentar se virar. Com 1,80 m de altura e 90 quilos,
John sabia que virar-se nesta parte do túnel não era uma opção. Ele estava em um espaço de 30 centímetros de altura, sem espaço lateral para se virar com o corpo pressionado. Ele avançou para a área da borda e se espremeu por cima dela. Era uma passagem estreita, mas ele achou que podia ver se abrir mais adiante. Ele contraiu o estômago e espremeu-se pelo aperto, puxando-se pelas rochas à frente. Ele se movia de cabeça para baixo em um ângulo, mas parecia haver uma área à frente para virar. John não sabia, mas ninguém nunca havia atravessado essa borda antes. Ele se encontrava em um lugar totalmente estranho. Mesmo em uma posição extremamente desconfortável, John manteve a calma. Ele tinha certeza de que haveria uma abertura à frente. Pensou estar em alguma parte do canal de nascimento, onde muitos espeleólogos se sentiram presos no túnel constrictor, mas ficaram bem ao chegar do outro lado. Após passar por uma zona estreita, ele começou a deslizar em direção ao fundo do túnel. Ele tentava fazer uma parada de mão, buscando equilibrar seu corpo e entender como empurrar para trás. Ele ainda não conseguia virar, permanecendo de cabeça para baixo. A gravidade puxava seu corpo de 200 libras contra a força cada vez menor de seus braços. Ele gritou para seu irmão Josh, dizendo para não segui-lo, mas sim voltar. Eles discutiram suas opções e decidiram que avançar para tentar dar a volta era a melhor ideia. Ele estava desabando sobre os ombros e a cabeça, precisando se mover para sair da posição vertical. Sua lanterna de cabeça revelou um buraco no chão à frente, que poderia levar a um espaço maior. Ele se sentia mais esperançoso, imaginando que eles ririam dessa desventura no jantar de ação de graças. Ele fez a curva leve rumo ao buraco. Exatamente como ele se meteu nesse buraco do túnel é desconhecido. Suspeita-se que ele escorregou, bateu a cabeça e ficou preso no espaço estreito. Outra suposição é que ele olhou no buraco, mas interpretou mal o que viu, pensando ser uma abertura e não apenas uma fissura sem saída. De qualquer forma, John acabou em uma pequena abertura no fundo deste túnel, que era incrivelmente estreito. Apenas 45 centímetros por 25 centímetros, pouco maior que a tela de um notebook. John se encontrou de cabeça para baixo, em um ângulo de 70 graus. Ele tentou se empurrar para cima para sair do buraco. Era exaustivo. Seus braços estavam presos em uma posição inútil, um dobrado sob o peito e o outro preso em uma rocha ao lado dele. Ele se esforçou contra as paredes e logo percebeu que todo o seu empenho não o ergueria até o túnel raso. Suas panturrilhas e pés ainda estavam livres na passagem, mas suas pernas agora estavam presas no lado mais estreito do buraco, com apenas 20 centímetros de largura. Ele gritou por Josh novamente. Seu irmão sabia que ele tentava se virar, então seus gritos não eram um bom sinal. Josh retornou ao espaço apertado e percorreu o caminho em espiral. Mas ao contrário de seu irmão, desta vez ele foi com os pés primeiro. Ele seguiu o som da voz de John, subindo a borda. Ele se deparou com uma visão alarmante. Podia ver a perna de seu irmão saindo da rocha, como se ela o tivesse engolido por completo. Ele avançou aos poucos até que seus pés pudessem apertar uma das pernas de John. Ele tentou puxar para cima, enquanto John empurrava do outro lado. Após várias tentativas inúteis, ambos se sentiam exaustos e frustrados. Josh percebeu a gravidade da situação e que precisariam de ajuda profissional para resolvê-la. Eles concordaram que Josh buscaria ajuda, e John tentaria ao máximo ficar calmo e relaxado. Enquanto Josh buscava ajuda, um amigo da família entrou na área para falar com John, mostrando que ele não estava sozinho. John ficou preso de cabeça para baixo por várias horas, concentrando-se principalmente em respirar. A fissura comprimia seu peito, permitindo apenas respirações superficiais. Seus esforços para subir só o deixaram mais preso na fenda. Com o passar do tempo, a gravidade continuava a puxá-lo contra as paredes ásperas do túnel, apertando seu controle sobre seu corpo exausto. Quando o resgate chegou, Suzy Motola, a primeira socorrista de cavernas, alcançou aquele local onde John estava preso. 12:30, John estava de cabeça para baixo havia 3 horas. Com apenas 1,60 m de altura, era muito mais fácil para Suzy passar pela área de saca-rolhas.
cordas foram amarradas em seus tornozelos, caso ela também ficasse presa. Ela checou o estado de John e disse que o retirariam dali. Ele deve ter sentido um pequeno alívio, achando que a ajuda profissional chegara e logo estaria livre da armadilha. Suzy amarrou cintas de tecido nas pernas dele e as levou de volta ao poço onde o túnel iniciava. Foram feitas várias tentativas de puxar as cordas para resgatar John da fissura. Havia muita fricção nas cordas para fazer uma liberação efetiva em John. Ele ainda estava preso, sem poder usar os braços para ajudar. Após considerar várias opções, inclusive algumas agressivas, decidiu-se usar um sistema de polias para ajudar a levantar e retirar John. Uma polia foi usada com sucesso quando Brock Clark ficou preso 5 anos antes. Apesar do plano de auxílio, o local não era fácil para trabalhar. Cada equipamento precisava ser trazido da entrada, o que levava quase 1 hora para chegar ao outro lado do corkscrew. O túnel era muito apertado, permitindo apenas o transporte de pequenas ferramentas elétricas. Só uma pessoa pequena ou magra poderia estar lá para ajudar de cada vez, para se mover efetivamente pelo corredor. Simplesmente não era uma situação ideal. A instalação de cada polia levou um tempo extraordinário. Durante esse período, os espeleólogos conversavam com John, buscando acalmá-lo e distraí-lo com histórias. Como um mormon devoto, ele orava e cantava para encontrar consolo nesta situação surreal. John passou a noite de cabeça para baixo e demonstrava sinais das limitações físicas do corpo nessa posição. O corpo humano não foi feito para ficar de cabeça para baixo por muito tempo. O sistema circulatório é projetado usando pulsos de pressão do coração para impulsionar o sangue, enquanto válvulas em vasos fibrosos o seguram e impedem seu retorno. Esse fluxo unidirecional equilibra pressão, gravidade e válvulas para fornecer oxigênio aos tecidos e remover toxinas pelos rins. John lutava contra a gravidade por mais de 12 horas. O cérebro não foi projetado para aguentar esse tipo de pressão de fluido. Líquidos estavam se acumulando em seus pulmões e toxinas começavam a se acumular devido à falta de circulação adequada. Seus órgãos pressionavam seus pulmões, tornando cada respiração um esforço exaustivo para músculos despreparados. Sua respiração diminuía, estava esgotado pelo esforço. Durante a noite, ele passou de calmo e lúcido para agitar desesperadamente as pernas e alucinar. Era angustiante assistir para os socorristas. Eles estavam impotentes, exaustos e sentindo-se presos. O ar nas cavernas era quente e úmido. Manter a respiração calma foi um desafio, quando imobilizado e com dificuldade para respirar, mas os socorristas sabiam que poderiam sair se preciso. John não tinha esse luxo. Ele não conseguia expandir o peito para respirar, e o oxigênio ao seu redor diminuía gradualmente. Enquanto isso, um sistema de telecomunicações com fio foi instalado onde John estava preso. Sua esposa o encorajou a se manter firme e fiel. John garantiu que logo estaria com ela. Somente às 4 horas daquele dia, eles finalmente posicionaram as polias para movê-lo. A camisa de Ryan estava no túnel quando o sistema estava pronto para tentar. O corpo de John estava preso na abertura estreita, então Ryan empurrou suas pernas enquanto a equipe puxava do lado de fora. Cada puxão o movia pouco a pouco para fora do buraco. Naquele momento, as pernas de John estavam em uma dor atroz. Uma corda havia sido amarrada em suas pernas por horas, enquanto os socorristas tentavam ajudá-lo a sair. Suas mãos estavam azuis e sem pulso perceptível, mas cada movimento o fazia gritar de dor devido à hipersensibilidade dos nervos. Eles pausaram para ele se recompor e tentaram novamente. Parecia estar funcionando. John finalmente estava sendo resgatado do buraco. Foi erguido o suficiente para Ryan olhar para baixo, fazer contato visual com ele e passar um tubo com Gatorade para beber. O esforço foi extremamente lento e todos estavam exaustos pela dificuldade. Ryan estava espremido em um túnel de apenas 30 centímetros de altura, com a cabeça perto das pernas de John, enquanto o tiravam lentamente da estreita fissura de 25 centímetros. Embora estivessem progredindo no levantamento, ainda não estavam perto de removê-lo. Suas pernas batiam no teto baixo do túnel, e era impossível torcê-las para dentro do corredor. Após 19 horas de cabeça para baixo, ele perdeu o controle das pernas.
Sem a ajuda dele para dobrar os joelhos para o lado, eles consideravam seriamente quebrar suas pernas para colocá-lo de volta no corredor, pois o tempo de John estava acabando. Então, em um súbito momento de dor cegante, Ryan desmaiou. Quando ele voltou a si, estava sangrando muito e confuso. A corda que sustentava a Puquanioapolia, a um arco natural da caverna, se rompeu, lançando o de mosquetão e a polia no rosto de Ryan. Ele sofreu danos no rosto, lábio e língua, além de uma concussão. John precisava sair dali urgentemente. Estava de volta ao ponto de partida, completamente preso no túnel, com a circulação dos braços cortada e as pernas totalmente mortas. Era incapaz de se libertar de qualquer maneira. Este momento iniciou a queda final de John Jones. Após Ryan ser examinado na cova e enviado ao hospital, seu pai Dave o substituiu no corredor com John. Levou 1 hora para restabelecer as linhas de polias. Dave tentou amarrar uma corda ao redor do corpo de John, mas não conseguiu passá-la pelo tronco preso. Todo o tempo que Dave estava com John, ele não respondia. Toda essa operação dependia da ajuda de John para resgatá-lo. Não havia como levantar seu corpo de 200 libras e 6 pés sem seu esforço e tentativa de alavancagem. Dave tentou amarrar John, mas acabou ficando preso por cerca de 15 minutos. A tentativa desesperada de salvar esse homem colocou pai e filho em perigo. Foi uma realidade devastadora. Assim que ele se forçou a voltar para o túnel de 12 polegadas, ficou exausto e precisou sair. Brandon Koalas assumiu o lugar e configurou as telecomunicações para que a família de John pudesse falar com ele. Emily expressou seu amor ao marido e pediu que ele fizesse uma pausa e descansasse após todo o seu esforço. Ela ainda acreditava que ele sairia, mas Brandon via o que ela não podia. John não respondia mais e nenhum sinal de vida era ouvido. Nas últimas horas, Ryan relatou que John estava lutando com respirações borbulhantes. Agora havia silêncio. A equipe de resgate se reuniu perto do poço na caverna para discutir a situação. Determinou-se que um médico precisaria confirmar que ele realmente havia falecido. Um paramédico foi enviado para compor a seção apertada para confirmar o que se suspeitava. Em 1917, às 11h56 de quarta-feira, 25 de novembro, John Jones foi declarado morto. As equipes de resgate tentaram por 24 horas libertar John, mas não conseguiram devido à sua posição de cabeça para baixo. O relógio corria e ele ficou sem tempo. John sobreviveu incríveis 27 horas em posição invertida, 3 vezes mais do que o previsto como possível. Os 6 socorristas que alcançaram John naquela prisão rochosa foram heróicos. Eles se colocaram voluntariamente em uma parte não mapeada da caverna, com muitos riscos conhecidos. Eles foram altruístas, mantiveram a calma e nunca desistiram de um resgate aparentemente impossível. Após determinarem a impossibilidade de recuperar o corpo, John foi deixado para descansar eternamente na seção Ed's Push, da caverna Nutty Putty. Todo o sistema de cavernas foi fechado com concreto, nunca mais para ser explorado. Uma placa foi colocada lá para homenagear John Jones.